Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo completo do último Monday Night Raw do ano. Monday Night Raw do dia 29 de dezembro de 2025. E a WWE aprontou uma peça pra cima da gente. Então se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse show, incluindo novos campeões na WWE, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter atualizado com tudo que está acontecendo. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. E em especial, senta o dedo no like, cara, é de graça. Quando você faz isso, você ajuda a gente, porque isso faz o YouTube ter que divulgar o nosso canal para mais pessoas, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do Monday Night Raw. Monday Night Raw do dia 29 de dezembro de 2025. E desde já eu quero dizer assim, que eu não vou me deter muito sobre segmentos, entrevistas de bastidores, tal. Teve promo da Rhea Ripley, da Io Sky e tudo mais. Não vou me deter muito nisso, porque e a gente tá na correria do final do ano e tudo mais, então esse vai ser um vídeo um pouco mais curto, tá? Mas não vamos deixar de ter as nossas digníssimas imagens. Que a gente começa o show aqui com o Bron Breakker, a Division, a entrada da Division com o Bron Breakker com o holofote chamou muita atenção, ficou muito irada essa entrada aí. E vieram o Austin Theory e o Logan Paul. Tá? Então o Austin Theory oficialmente introduzido à Division, né? O nosso sapão Paul Heyman chegou e disse com todas as letras que o Austin Theory era o novo membro da Division. E aí o Austin Theory pegou o microfone e tudo mais, falou lá umas coisinhas, nada demais. E aí o CM Punk veio pro ringue. Né? O CM Punk veio pro ringue e tal, perguntou se ele poderia bater um papinho frente a frente com o Bron Breakker, né? Porque ele falou assim, cara, olha só, vocês estão em 4 aí, mas se vocês me estraçalharem e vocês me machucarem, não vai ter luta pelo título semana que vem. Então eu quero saber se eu posso ter uma conversa aí tete a tete com vossa senhoria. E aí o Bron Breakker e o CM Punk tiveram uma troca de promos. E eu não vou me deter muito na troca. A essência das promos foi a seguinte, o Bron Breakker disse que é bom o CM Punk não olhar para ele como se fosse uma pessoa que recebeu oportunidades por causa da sua linhagem. Ou seja, fazendo referência à família dele, os Steiners, né? Dizendo assim, olha, eu não recebi oportunidades porque eu sou um Steiner. Eu recebi as oportunidades porque eu tive que lutar pelo que eu conquistei, eu tive padrões muito elevados e eu tive que enfrentar esses padrões elevados e essas cobranças ao longo da minha vida. Tá? Então o Bron Breakker chegando e falando, olha, eu tive que lutar e lutar muito para chegar onde eu cheguei. E no final ainda jogou na cara do CM Punk, que enquanto ele estava no cenário independente, né, falando assim, você gosta de dizer que você foi lá e você pagou o seu pedágio na luta livre lutando no cenário independente, você poderia dizer que eu não paguei esse pedágio, mas enquanto você estava no cenário independente, eu estava dividindo o campo com Lamar Jackson, né? Fazendo uma referência de quando ele era jogador universitário, né? De futebol americano universitário. Para quem não conhece, Lamar Jackson é um dos melhores quarterbacks hoje em dia na NFL, quarterback do Baltimore Ravens. E aí o CM Punk chegou e falou, cara, olha só, você pode achar que eu acho que você não tá pronto, mas eu acho que você tá mais pronto do que todo mundo nos bastidores, eu acho que você tá mais pronto do que todo mundo da Division. Quando ele falou isso, o Bronson Reed meio que deu uma rodada ali, fez uma reação estranha, né? Posso estar lendo muito ali né, na reação do Bronson Reed, mas ele falou assim, olha, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode estar pronto, pode estar mais pronto do que todo mundo, eu não estou pronto. Eu não estou pronto para desistir desse título. Então, se você quiser, meu irmão, você vai ter que vir, vai ter que arrancar. E o CM Punk jogou o título no chão, botou lá na frente deles, falou, você vai ter que pegar e não sei o quê. O que eu posso dizer? O Bron Breakker teve uma promo melhor do que a do CM Punk. Tá? A promo do Bron Breakker teve mais camadas, teve mais sentido, deu uma base melhor para o personagem dele. Mas o CM Punk deu uma boa esculhambada, né? Chamou no final das contas, chamou ele de cachorrinho, não sei o quê. Foi uma boa promo do Punk, mas foi mais genérica do que a do Bron Breakker. A do Bron Breakker, ela trouxe uma bagagem de persona que até hoje a WWE não tinha trazido. E isso nos faz nos importarmos com o Bron Breakker. Eu achei legal. A entrega do Bron Breakker foi excelente. A entrega do CM Punk foi muito boa. Eu acho que na batalha de promos o Punk venceu porque ele teve a última palavra. Mas entre os dois, quem teve a melhor entrega foi o Bron Breakker, tá? Eu sei que é uma opinião polêmica, mas
eu gostei muito da entrega do Bron. E olha que eu sou bastante crítico do Bron Breakker aqui no canal, tá? Depois de toda essa conversa, e aí o CM Punk foi embora tranquilamente, né? Eles iam se preparar também, porque o Austin Theory teria uma luta com o Rey Mysterio mais pra frente, tá? Nós tivemos a primeira luta da noite. A primeira luta da noite foi uma luta pelo Campeonato Mundial Feminino. Uma triple threat entre Raquel Rodrigues, Nikki Bella, que estava com um vestuário novo, e a Stephanie Vaquer, tá? E aqui a gente precisa dizer uma coisa. A WWE, ela claramente parece que dos últimos shows pra cá, não sei se por conta da limitação do roster, por conta das pessoas que estão de férias, aumentou o tempo de algumas lutas, tá? Diminuiu a quantidade de lutas do Raw, geralmente eram 5 lutas, diminuiu para 4, sendo que uma delas a gente vai ver que foi muito curta, e aumentou o tempo de 2 lutas, que foram as 2 lutas por títulos. Eu particularmente amei, tá? Eu acho que se você tem um show de 2 horas e meia e que tem pouca luta, pode ficar um show cansativo. Porém, o fato de ter sido um show de 2 horas e meia que teve 2 lutas muito boas por títulos, acabou levando o nível do show, tá? A luta foi muito boa, tá? O começo da luta foi mais metódico, muito em função da Nikki Bella. A Nikki Bella particularmente não consegue acompanhar a Stephanie Vaquer, e a Raquel Rodrigues não tem por que acompanhar, porque ela é uma lutadora brawler, né? É uma lutadora de bater, ela é uma lutadora ágil. Mas a Nikki Bella, ela fez ali o seu papel, ela voou, né? Aí nessa voada aí a Raquel Rodrigues segurou ela no ar, né? Aí mandou esse golpe aí, que é um Argentine Lock, né? É um golpe que o Antonino Rocca utilizava lá na década de 50 e 60. Aí ela aplicou esse golpe na Stephanie, tentou fazer um pinfall, ela chegou a encostar o ombro da Stephanie Vaquer no ringue, mas ela conseguiu se salvar com o pescoço, né? Fez uma ponte. Aí o golpe que a Stephanie Vaquer deu na Nikki Bella, que é aquele... É como se fosse um Angel Wings, só que ela dropa a adversária de cabeça nos joelhos dela. Um golpe muito bonito de ver. E aí a luta foi pro seu final. E nesse momento eu achei impressionante a força da Raquel Rodrigues. Ela conseguiu pegar as duas, a Stephanie e a Nikki Bella, do alto da corda, para mandar um Terrana Bomb duplo. Só que a Stephanie conseguiu escapar. Ela aplica o Terrana Bomb na Nikki Bella, só que quando ela vai fazer o pinfall na Nikki Bella, a Stephanie puxa a Raquel Rodrigues para fora do ringue, fazendo a Raquel cair fora do ringue, e ela rouba o pinfall na Nikki Bella, fazendo o pinfall para 3. Então, vitória de Stephanie Vaquer, e que deve manter a feud com a Raquel Rodrigues, porque a Raquel vai poder falar que ela fez todo o trabalho para a Stephanie Vaquer vencer e que a Stephanie não derrotou a Raquel. Então eu imagino que essa feud vai continuar. Foi uma luta de 17 minutos, né? Como é bom ter um Monday Night Raw ao vivo de novo, né? Que a gente pode ver a luta nos comerciais e avaliar ela como um todo. E eu vou dar 3 estrelas e 75 para a luta. Foi uma bela luta, poderia ter sido melhor, tá? Teve gente criticando a Nikki Bella, falando que ela não merecia estar nessa luta. Eu não vou a esse ponto, eu acho que a Nikki Bella trouxe uma contribuição para a luta, mas eu acho que a principal contribuição da Nikki Bella na luta foi tomar o pinfall. Os fãs da Nikki Bella vão me matar, mas assim, ela tava ali para tomar o pinfall, tanto é que eu falei, cara, se tiver alguém para vencer o título aqui que não seja Stephanie Vaquer, vai ser a Raquel Rodrigues fazer um pinfall na Nikki Bella. Eu cheguei a falar isso na live. Eu só errei a vencedora, mas acertei quem tomou o pinfall. E agora a gente deve ter aí um encaminhamento de Stephanie Vaquer e Raquel Rodrigues, e com certeza o Judgment Day vai se meter. Tanto é que teve um segmento nos bastidores em que a Liv Morgan, ela meio que fez uma intriguinha entre a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez. Tá? Ela meio que tava falando mal da Roxane Perez pra Raquel Rodrigues, aí chegou a Roxane Perez perguntando o que estão falando do meu nome aqui, não sei o quê. Então a Liv Morgan ficou ali meio de fofoqueira entre as duas, claramente querendo causar confusão. Então a gente começa a ver também as maquinações da Liv Morgan para implodir com a Judgment Day por dentro, tá? Coisas que a gente vai ver aí para os próximos capítulos. Uma outra coisa que foi importante ser falado da Judgment Day,
No intervalo teve uma promo do Finn Balor onde ele falou que o J.J. McDonagh tá sumido, ninguém sabe aonde foi parar. Eu acho que ele teve uma lesão. E ele confirmou que o Dominic também se lesionou e está fora indefinidamente. Então a WWE provavelmente vai dizer alguma coisa sobre esse campeonato intercontinental no próximo dia 5, no show de estreia na Netflix. Lembrando que já tem 3 lutas por títulos nesse show. Pode ser que tenha uma quarta por esse campeonato intercontinental, caso o Dominic precise passar por cirurgia e esse título tenha que ser vago. Tá? É importante a gente ficar ligado nisso. Depois disso, teve um segmento em que as Kabuki Warriors vieram pro ringue e deram uma esculachada na Rhea Ripley e na Io Sky, né? Basicamente é uma promo bem escrachada. Teve uma hora que a Kairi Sane tentou falar, mas a Asuka chegou e falou Kairi! Né? E aí a Kairi Sane tomou um susto. E aí, eu tô começando a me incomodar um pouco com esse tipo de persona meio caricato das duas japonesas. Eu não sei se isso está sendo feito por iniciativa delas ou se a WWE está falando para elas elevarem a personalidade delas à enésima potência. Porque tá esquisito, tá? Assim, como elas são japonesas, eu não vou chegar e dizer que tá beirando o racismo. Eu não vou fazer isso. Mas que tá esquisita a forma como elas estão se portando no ringue está. Não é normal. Elas estão indo além do ponto nessa persona escrachada do japonês estrangeiro nos Estados Unidos, tá? Mas é uma percepção minha e eu não tenho lugar de fala, sinceramente, porque eu não sou japonês, né? Mas que tá esquisito, tá. Mas enfim, a Rhea Ripley e a Io Sky vieram pro ringue, né? Depois que a Asuka falou que derrotou a Rhea Ripley, que ninguém tá pronto pra Asuka, não sei o que. A Rhea e a Io vieram pro ringue e os ombros da Rhea Ripley, meu Deus do céu, eu queria ter esses ombros, meu irmão. Fala sério. As duas vieram atacar a Kairi Sane e a Asuka. Em um dado momento, a Io Sky foi jogada de costas na mesa, o que machucou a coluna dela. Ela tá com a historiazinha de que ela tá com a coluna lesionada, né? Aí a Asuka atacando a Rhea Ripley. E aí elas acabaram tentando partir para cima da Rhea, mas a Rhea conseguiu atacar as duas e as duas acabaram escapando, tá? Então, isso aí é uma prévia da luta que elas vão ter na semana que vem. Uma das lutas pelo título semana que vem é Kabuki Warriors versus Rhea Ripley e Io Sky. E é a luta que tá todo mundo dizendo que pode ter troca de título, tá? Vamos ter que aguardar para ver se realmente isso vai acontecer. Mas eu diria que das lutas que a gente vai ter semana que vem, porque a gente ainda vai ter Maxine Dupri e Becky Lynch pelo Campeonato Intercontinental Feminino e a gente ainda vai ter CM Punk e Bron Breakker pelo Campeonato Mundial Masculino, eu diria que esse aí é o título com maior probabilidade de trocar de mãos, tá? Isso é importante a gente dizer. Depois disso, nós tivemos o Gunther vindo para o ringue com o seu brilhantismo de sempre. Ele veio para o ringue para uma luta contra o R-Truth. Essa luta foi marcada nos bastidores no começo do show, quando o R-Truth criticou o Gunther por estar falando mal do John Cena, falando que ele está esculhambando o John Cena não está mais ali para se defender, não sei, tudo mais e tal. E aí o que o Gunther faz? Me aparece com essa camisa. O cara não precisa falar nada. O cara, para farmar aura, ele não precisa falar nada. Ele só precisa botar uma camisa com uma foto. E a camisa é a foto dele fazendo o John Cena bater. E embaixo está escrito, bater como uma menininha, né? Tem completo, tem um palavrão, né, em inglês, né? Vocês sabem que nossos vídeos são PG. Mas enfim, irmão, cara, sensacional, cara, sensacional. Vocês que ainda estão chateados com o John Cena ter batido na luta de aposentadoria dele, olha o que a WWE tá fazendo com o cara que fez o John Cena bater. Prestem atenção, esse cara é o novo mega vilão da luta livre mundial. Não tem ninguém ninguém chega nem perto dele. O cara, só de um sorrisinho de arrogância, o cara já traz as vaias do público inteiro. É impressionante o que a WWE conseguiu fazer com o Gunther, cara. E aí a gente tem que dar uma palmatória, a gente tem que falar assim, pô, cara, o John Cena sabe o que faz. Quando o John Cena aceitou bater dando aquele sorrisinho, ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que ele ia construir um novo Gunther muito pior do que a gente já viu. Pra mim, trocava o nome dele pra Walter, entendeu? Walter, e acabava logo com isso. Walter era o antigo nome dele, na época da NXT, o Kay da NXT. Depois, quando ele subiu pro main roster, trocou de Walter pra Gunther. Mas por mim, voltava a ser Walter. Walter era um matador, era um desgramado,
né? Sensacional, não tem mais nada o que dizer. O cara veio pro ringue, deu uma esculhambada novamente no John Cena, falou que fez ele bater, etc e tal. E aí veio o R-Truth. Só que o R-Truth veio no modo sério. Ele não veio cantando, ele não veio pulando, ele veio no modo Ron Killings, só que foi introduzido como R-Truth. E foi pro ringue enfrentar o Gunther. Chegou a aplicar 2 shoulder blocks no Gunther, naqueles 5 Move of Dooms, mas ele não conseguiu completar. Basicamente, um squash muito rápido do Gunther, de 3 minutos, que depois de um tempo, ele chegou a dar, o Gunther chegou a dar um powerbomb no R-Truth, que ia ser contagem para 3, mas ele levantou o R-Truth e depois ele aplicou um outro para a vitória, tá? Então, vitória do Gunther, uma luta de 3 minutos que eu vou dar 1,5 só pela farmada de aura do Gunther e uma demonstração de poder do cara que é um novo mega heel da companhia. A terceira luta da noite foi uma luta entre o Rey Mysterio e o Austin Theory. Isso é uma consequência da semana passada, né? Na semana passada, a gente teve aquela luta de duplas do Rey Mysterio, do CM Punk contra o Austin Theory e o Bronson Reed. E o Rey Mysterio, ele acabou perdendo para um stomp do Austin Theory. E aí, a WWE marcou essa luta para esta semana. O Austin Theory ele foi pro ringue com o Logan Paul. E o Rey Mysterio, numa conversa com o Punk nos bastidores, em que o Punk ofereceu ajuda, o Rey Mysterio chegou e falou o seguinte, olha, Punk, não precisa, foca no seu título, você tem uma luta pelo título semana que vem, não quero você se envolvendo em confusão. Ninguém falou isso pro Jey Uso antes dele perder pro Gunther, né? Só metendo ele em treta, né? Mas aqui não, aqui o Rey Mysterio chega e fala, não, Punk, vai lá, fica na tua, você tem uma luta pra fazer pelo título semana que vem e tal, eu tenho alguém para me ajudar. Né? Aí já ficou meio na cara quem era essa pessoa. Mas enfim, o Rey Mysterio enfrentou o Austin Theory, foi uma boa luta, tá? Foi uma boa luta de televisão, foram 7 minutos de luta aproximadamente. Percebam que eu falei, ó, 2 lutas foram mais curtas do que as outras, né? Vocês já vão ver o main event. E uma coisa que ficou muito patente, muito clara nessa luta, o Austin Theory é muito bom no ringue, muito bom. Porque ele conseguiu carregar muito bem essa luta com o Rey. Não que ele tenha carregado a luta, mas porque para você fazer uma boa luta com o Rey Mysterio, por conta dos golpes que o Rey aplica, o lutador que enfrenta ele tem que saber dar flip, tem que saber vender os golpes e tudo mais. E o Austin vendeu muito bem os golpes do Rey Mysterio. Isso aí é uma coisa que a gente precisa comentar. Outra coisa, as feições do Austin Theory, sério, diferente do Austin Theory antigo, que era aquele Austin Theory arrogante, que ficava dando sorrisinho, ficava apontando pros homens, não sei o que. Esquece isso. Ele só fez isso na entrada dele. Só. Inclusive a entrada dele um pouco modificada ficou muito legal. Tá? Enfim, a luta discorreu. O Rey Mysterio estava na vantagem na luta. Quando ele estava para aplicar o 619 no Austin Theory, o Logan Paul simplesmente foi lá e deu uma bicuda na cara do Rey, o que fez com que o juiz causasse a desclassificação. Então, vitória do Rey Mysterio por desclassificação contra o Austin Theory. Eu achei que o Austin ia se irritar, mas ele não se irritou, ele simplesmente agarrou o Rey para que o Logan começasse a espancar ele. Então, 7 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas, uma boa luta de televisão e olhe lá. E aí, depois disso, o que aconteceu? O Rey Mysterio estava sendo estraçalhado no ringue, apareceu o Penta. O Penta voltou, né? Ele estava afastado por lesão já tinha um tempinho, né? Acho que desde a luta lá do torneio The Last Times Now, em dezembro, né? Ali no início de dezembro, né? Na verdade, foi no final de novembro, início de dezembro, que teve a lesão. Ele voltou e ajudou o Rey Mysterio aí a não ser estraçalhado pela Division. Isso deve levar a alguma lutinha aí entre essa galera em breve. E é bom ver o Penta aí de volta se envolvendo com a Division. Ele que tem histórico, se envolveu com a Division lá no Night of Champions e tal. Vamos ver se de repente isso vai fazer com que a WWE empurre ele mais um pouquinho. Aí tem as cenas aí dele estraçalhando o Logan Paul também, mas no final das contas o Logan Paul conseguiu escapar. Depois disso nós tivemos um segmento da Maxine Dupri com a Becky Lynch. Maxine Dupri perguntando como é que foram as festas de todo mundo, não sei o que e tal. Foi falar da Becky Lynch, a Becky Lynch veio pro ringue, né? Essas imagens fora de ordem da WWE são uma crueldade. E aí a Becky Lynch veio pro ringue, foi defender que ela é a melhor lutadora de todos os tempos, que ela vai fazer a Maxine Dupri pagar, e etc e tal. Eu não vou entrar muito em detalhes, isso aqui tava alavancando
a field delas pra semana que vem, a Maxine falando, olha, se você der bobeira, eu vou agarrar o seu... se eu agarrar o seu tornozelo, você vai ter duas opções. Ou você bate, que nem você bateu na semana passada, ou eu vou quebrar o seu tornozelo. Aí a Becky Lynch veio, falou que não bateu, que não sei o que e tal. Foi até um pouco confusa a promo da Becky, mas foi muito legal a entrega dela, tá? Eu curti muito. E aí, nós fomos para o main event. O main event era Jey Uso e Jimmy Uso contra AJ Styles e Dragon Lee. A gente tava naquela pegada do AJ Lee de ficar oferecendo lutas pro títulos para todo mundo. Os Usos venceram uma luta pelo posto de desafiante número 1 há algum tempo atrás. E aí eles vieram para essa luta contra o AJ Styles e Dragon Lee. Uma história importante da gente ser falada é que num segmento nos bastidores durante o show, o Jey Uso estava cabisbaixo, não sei o que. Aí o Jimmy Uso chega e fala, por que você tá assim? Esse não é o irmão que eu conheço. Aí o Jey fala, não, porque eu tô numa draga ultimamente, não tô numa maré boa, etc e tal. Eu não quero arrastar você pra essa maré ruim. Aí o Jimmy fala, não, tamo junto, nós somos irmãos e tudo mais. Então, a impressão que dá é o Jey Uso. Ele entrou na luta com uma dúvida enorme em si, se ele tinha capacidade ainda de ser um cara a entregar uma boa luta, e o Jimmy apoiando ele. Então foi uma coisa legal da gente ver. A pergunta que ficou é, isso é a longo prazo ou é a curto prazo? E aí a gente pensando assim, bom, a resposta vai vir do resultado dessa luta, né? Se os Usos perderem o título, pode rolar finalmente o heel turn do Jey. Se os Usos ganharem o título, essa dupla é a longo prazo. Muito bem, rolou a luta entre AJ Lee e Usos. E o que eu posso dizer é que foi uma luta muito boa. A WWE deu amplo tempo para essa luta acontecer. Foram 19 minutos de luta. Durante os intervalos, foram os únicos momentos que a luta desacelerou, mas é compreensível, tá no intervalo, eles estão descansando. E depois tiveram vários movimentos impressionantes. Teve inclusive aquele salto mortal do Dragon Lee, que ele vira de cabeça para baixo e ele bateu na quina da mesa. Aquilo ali me deu um susto. Eu não sei como é que o cara não se machucou, tá? Aí teve o Phenomenal Forearm do AJ Styles no Jimmy Uso pulando em cima dos degraus. Aí um Suicide Dive do Jey Uso pra cima do AJ Styles, que pareceu que ele tava dando um carinho no gatinho, porque ele acabou faltando no salto e só deu um tapinha assim no AJ Styles. De novo ele estragando o golpe, né? Gente, cara, assim, já tá até batido já eu ficar esculhambando o Jey Uso aqui no canal. O Jimmy Uso mandando Enziguri no Dragon Lee, o Dragon Lee com a patada. Aí a gente precisa criticar. O Jimmy Uso foi dar o Uso Splash, ele deu uma pedalada no ar. A foto até ficou bonita, tá? Mas na hora, a gente vendo o golpe, a gente falou assim, meu Deus do céu, mas que troço esquisito esse Uso Splash aí do Jimmy Uso. Mas a foto ficou bonita, a gente tem que convir que a foto ficou bonita. De repente foi até de propósito, tá? Pra poder aparecer na foto. E aí depois a luta continuou. E aí no final, cara, eles fizeram o combo, aquele combo do Dragon Lee dar a patada no Jey nas cordas, e aí o AJ Styles aplicar o Styles Clash. O AJ aplicou o Styles Clash e o Jey Uso chutou. Na verdade, ele teve 2 Styles Clash chutados, tá? Pelo Jey. E aí, no final das contas, os Usos chegaram. Quando o AJ Styles foi dar o Phenomenal Forearm, eles acertaram um super kick duplo quando o AJ Styles voou. Depois eles deram um super kick duplo no Dragon Lee. E aí eles aplicaram o finalizador, que foi o 1D, e fizeram o pinfall. 1, 2, 3 e New World Tag Team Champions de Usos. Sim, os Usos são os novos campeões de duplas da WWE, numa luta que demorou 19 minutos, que eu vou dar 4 estrelas. Foi uma bela luta. Eu acho que nos intervalos ela pecou um pouquinho na dinâmica, mas a história contada do meio pro final foi sensacional, né? A gente ficou ali na ponta dos cascos para saber se poderia acontecer o crime sendo cometido, e no final das contas o crime foi cometido. Que não é nem um crime, né? Porque eles, na minha opinião, são a maior dupla de todos os tempos. 9º título, tem mais dias como campeões do que todo mundo, inclusive acho que tem quase o dobro do número de dias como campeões que o New Day, tá? Então, os Usos vencem o título e eu tô começando a achar que isso aí é a longo prazo, tá? Eu acho que eles vão colocar o Jey nesse cenário de duplas com o Jimmy para dar uma descansada na persona dele,
porque tava tanta raiva do público querendo que o Jey Uso não fosse colocado no main event que a WWE escutou. E aí o pessoal percebeu que isso já poderia estar causando até um problema pro Jey, porque assim, pô, o cara que tá lá, tá lutando, ele sente. Ele sente essa raiva, ele sente essa fúria. Charlotte Flair já confessou isso. Quando ela voltou e ela viu que o público não gostou dela ter ganho o Royal Rumble, aquilo mexeu com a cabeça dela, né? E ela comentou sobre isso. Eu não tenho dúvida que talvez também tenha dado uma mexida na cabeça do Jey. A gente viu como é que ele tava boteando, como é que ele tava nervoso nas lutas, tava cansando e tudo mais. Então eu acho que de repente ele pode até ter pedido pro Triple H. Ou então a WWE chegou e falou, cara, olha só, o Jey Uso é um cara que tá aqui na companhia há 15 anos, é um cara leal, sempre apoiando a companhia, sempre trazendo boas histórias. A gente tentou empurrar o cara, não deu certo. Vamos tirar ele do foco e vamos dar pra ele uma recompensa que vale a pena. E eu acho que dar o título de duplas pros Usos é a melhor coisa que a gente poderia ter. Vai dar uma bufada enorme na divisão de duplas do Raw. O Raw finalmente, de novo, tem uma divisão de duplas. A gente tem lutas de duplas no Monday Night Raw legais. E o futuro é legal, o futuro é brilhante, né? Eu acho que os Usos vão conseguir carregar esse título com uma importância legal. Eles vão, com certeza, fazer boas lutas com esse cinturão. E vamos ver. Vamos ver, a gente pode ter Usos contra New Day de novo. Esses 4 no ringue é uma coisa mágica. Então vamos aguardar para ver o que pode acontecer. A gente já teve, né? A luta pelo Number One Contender foi Usos e New Day. Com certeza essa situação vai continuar. Bom, então esse foi o Monday Night Raw dessa semana. Eu dou nota 8 pro show, tá? Eu acho que foi um bom show. Eu acho que... A gente tava até comentando no chat. Poxa, mas o show não deveria ter sido 7, 7,5 no máximo? Então, se não tivesse tido a troca de título, eu acho que 7 a 7,5 teria sido uma nota justa pro show. Porque nós tivemos 2 lutas muito boas, mas nós tivemos 2 lutas muito mais ou menos. Uma luta de TV legal e uma outra luta que foi um squash. Mas, considerando que nós tivemos a troca do título, nós tivemos um momento legal ali dos Usos, né? E assim, eu fico satisfeito porque, pelo menos, cara, parece que o Jey tá lutando feliz que nem a Charlotte tá lutando feliz. Então que ele seja feliz no cenário de duplas e libere o main event para outros lutadores, tá? Eu fico feliz por ele, fico feliz pelo Jimmy, vai ser papai aí em breve com a Naomi. Então, melhor dupla da história para mim, tá com o campeonato, tá tudo bem debaixo do sol. Nota 8, com troca de título, o show sempre fica melhor. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a sua. Coloca aqui nos comentários o que você achou do Monday Night Raw dessa semana, o que você achou da troca de título de duplas, o que você está achando das histórias. Lembrando, bota só um parágrafo e, por favor, preste atenção na pontuação para não matar o tiozão na hora de tentar ler o seu comentário no Sincerão da galera, tá bom? Coloca aqui embaixo, eu vou tentar fazer o Sincerão lá de Araruama, onde eu devo estar amanhã, mas provavelmente as perguntas não vão estar na tela, tá? Eu vou apenas ler de boca, vocês vão me perdoar por causa disso, mas eu vou sempre citar o nome de quem mandar o comentário. Então coloca aqui embaixo. Não sei se teremos live do NXT hoje, tá? Não tenho ideia, porque eu não sei que horas que eu vou conseguir para Aroma, que hora que eu vou chegar lá. Se eu conseguir chegar lá a tempo, fiquem ligados no canal que eu abro live. Se eu não conseguir chegar, então a gente provavelmente só vai se ver no ano novo, na sexta-feira, no SmackDown. Tá bom? Então, se a gente só se vê ao vivo na sexta-feira, um feliz ano novo para todos vocês. Não deixem de acompanhar os nossos vídeos aqui no nosso canal e a continuar apoiando a gente. Eu vou deixar algumas opções de vídeos aqui na tela para vocês assistirem e maratonarem, aproveitando aí esse período de final de ano. E não deixe de fazer todas as outras coisas que eu peço para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype, faz aquilo tudo que a gente pede, beleza? Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.